No vídeo anterior, nós vimos que a perícia psicológica ela é uma modalidade de avaliação psicológica. Vocês lembram bem, né? Só que naquele momento a gente achou importante, antes de falarmos sobre o universo da perícia psicológica, a gente achou importante darmos um passo atrás e falarmos sobre a avaliação psicológica. Vocês lembram bem que a gente dedicou alguns minutos para falar sobre a sua definição. E a definição abordada naquele vídeo foi que a avaliação psicológica ela é uma emissão de um juízo crítico com base em um processo de investigação psicológica para responder a uma demanda e finalidade específica. Vocês lembram bem, né, desse conceito? Pois é. Agora eu vou trazer para você o conceito do Conselho Federal de Psicologia, também sobre avaliação psicológica, só para ilustrar para você que o raciocínio desse conceito que nós trouxemos no vídeo anterior, ele permanece. Nós trouxemos esse conceito com os 4 elementos essenciais. E aqui nesse conceito do CFP, no seu artigo 1º da Resolução 9 de 2018, você percebe que nesse conceito também você aborda esses 4 elementos. Eu vou trazer para você aqui, ó, nesse nosso mapa mental que a gente está construindo, e você vai poder conseguir acompanhar comigo. Muito bem, então como é que o nosso conselho define o processo de avaliação psicológica? Veja aqui comigo, olha. A avaliação psicológica ela é definida como um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, composto de métodos, técnicas e instrumentos, com o objetivo de prover informações à tomada de decisão, no âmbito individual, grupal ou institucional, com base em demandas, condições e finalidades específicas. Você observa que esse conceito ele aborda os 4 elementos essenciais que a gente já conversou no vídeo anterior. Ele é uma outra forma de dizer sobre o mesmo conteúdo. Você tem aqui toda a carga científica necessária para estabelecer um processo através de métodos, de instrumentos e técnicas, um processo de qualidade, um processo consolidado em um raciocínio científico, o que afasta do senso comum. Você tem aqui a importância da demanda, que é aquilo que você vai investigar, e você tem aqui a finalidade, ou seja, o auxílio à tomada de decisão. De quem? Do demandante. Então você tem aqui nesse conceito os elementos necessários que a gente já abordou lá no vídeo anterior. É só para ilustrar mesmo o nosso raciocínio, tá bom? Pois bem, vamos avançar um pouco mais na nossa caminhada de exploração do universo da avaliação psicológica e a gente hoje vai fazer, neste vídeo aqui, um pequeno sobrevoo bastante sintético, bastante resumido sobre os principais contextos em que a avaliação psicológica ela pode ser aplicada e quais são as possíveis modalidades em que a avaliação psicológica ela pode ser organizada. Tá? Então vem comigo que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse assunto agora aqui no nosso mapa. Vamos lá. Pessoal, então quais são os diferentes contextos da avaliação psicológica? Quais são os diferentes contextos em que a avaliação psicológica ela pode ser aplicada? Eu coloquei aqui no nosso mapa alguns exemplos, tá? Não são todos os exemplos, existem mais exemplos de contextos. Eu coloquei aqui, tentei reunir aqui os principais. E é importante que a gente perceba que dentro de cada contexto você tem diversas possibilidades de demandas. Vocês lembram bem, né? A demanda é aquilo que você vai investigar, é o conteúdo da investigação, que será solicitada para o avaliador. Então, você tem diversas possibilidades de demandas dentro desses contextos, tá bom? Eu coloquei aqui, pessoal, por exemplo, o contexto da psicologia clínica, o contexto da saúde mental, o contexto da psicologia escolar e educacional, o contexto da neuropsicologia, da psicologia forense e perícia, da psicologia organizacional e do trabalho, da orientação profissional e de carreira, no trânsito, hospitalar, esporte e outros, ou seja, são diversos os contextos. E dentro de cada contexto existem diversas possibilidades de demandas. Talvez vocês estejam se perguntando exemplos práticos de demandas, mas a gente vai deixar para explicar exemplos práticos em vídeos futuros, onde a gente vai poder detalhar com mais calma, em especial dentro do campo da psicologia forense e dentro do campo da psicologia jurídica. Talvez por eu ter mais leitura e mais prática dentro desse campo, em relação aos outros campos de outras modalidades da avaliação psicológica, pelo transitar na advocacia, pelo transitar na psicologia jurídica, mas de forma genérica a gente pode já trabalhar que estas demandas elas abordam o mundo privado, ou seja, a subjetividade, o mundo interno
da pessoa avaliada, sempre em relação com o seu mundo externo, com o elemento fático, como a gente diz no âmbito jurídico. Mas vamos deixar para trabalharmos exemplos mais específicos de demandas em vídeos posteriores. Vamos voltar para o nosso tema de hoje, que é explorarmos um pouco sobre os diferentes contextos da avaliação psicológica e como a avaliação psicológica ela pode ser organizada em diferentes modalidades, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de avaliação psicológica, vocês conseguem ver aqui no nosso slide, existe um universo gigantesco, é quase que um mapa mundi, né? Em que a avaliação psicológica ela pode ser aplicada em diferentes contextos. É interessante a gente perceber que cada um desses contextos aqui, você tem um universo próprio, ou seja, você tem um raciocínio próprio, né? E eu posso trazer também em vídeos futuros informações mais detalhadas sobre algum desses contextos. Alguns contextos eu tenho um pouco mais de leitura e prática do que outros. Então, por exemplo, a neuropsicologia, a psicologia organizacional do trabalho e a orientação profissional de carreira, eu posso trazer informações em outros vídeos, se for do interesse de vocês. E outros contextos que eu não tenho tanta prática, eu posso trazer indicações, encaminhamentos para outros profissionais que são autoridades no assunto. Apesar de que o vídeo de hoje ele não traz esse objetivo da gente detalhar nenhum desses contextos, né? Pelo contrário, a gente vai apenas fazer um sobrevoo para que você tenha acesso a essas diferentes possibilidades. Então, quando você olha para esse mundo aqui, esse universo de possibilidades, a gente vai ver que a avaliação psicológica ela pode, por exemplo, se fazer presente na área ocupacional, na área psicossocial, na área de processos seletivos, na área da própria psicoterapia, na área de reabilitação, na área das intervenções clínicas, como, por exemplo, o pré- ou pós-cirurgias, na área de porte de armas, que é bastante comum, na área de CNH. Então aqui vai transitar sobre esses diversos contextos, área do esporte, né, com atletas, enfim. Mas pessoal, olhando para esse universo aqui de possibilidades, desses contextos, será que a gente pode organizá-los em modalidades? O professor Roberto Cruz disse que sim, que a gente pode organizar a avaliação psicológica em 5 grandes modalidades. E é isso que a gente vai detalhar um pouquinho mais agora. Acompanhe comigo. Olha só, o professor Roberto Cruz, ele organizou, então, 5 grandes modalidades em que a avaliação psicológica ela pode se fazer presente. Vamos lá. A primeira modalidade, ela é chamada de o psicodiagnóstico. Psicodiagnóstico, ok? A segunda grande modalidade é a avaliação psicológica em intervenção clínica. Okay? A terceira grande modalidade é a avaliação de aptidão psicológica. A quarta modalidade seria a avaliação de riscos psicossociais. E, por fim, a quinta é a perícia psicológica, ok? Então, pessoal, essas são as 5 modalidades de avaliação psicológica. A gente colocou aqui o psicodiagnóstico como a primeira modalidade, certo? Pessoal, o psicodiagnóstico, se a gente comparar com as outras modalidades, sem dúvida, é a modalidade mais antiga. O nascimento do psicodiagnóstico ele está ligado praticamente junto com o nascimento da psicologia clínica, com as psicopatologias. E é interessante a gente perceber que na nossa formação, na nossa graduação em psicologia, a gente sempre reserva 1 ou 2 disciplinas para o estudo do psicodiagnóstico, para o estudo das psicopatologias, tamanha a importância desse assunto na nossa formação. Mas o psicodiagnóstico, ele avalia o quê, pessoal? Brevemente, a gente vai poder trabalhar posteriormente em vídeos com mais detalhes. O psicodiagnóstico, ele estuda, ele investiga a personalidade, ele estuda o funcionamento mental, o funcionamento do aparelho psíquico, mas sempre com o objetivo de encontrar, de construir uma hipótese clínica ou um diagnóstico. Olha aí, o nome psicodiagnóstico vem daí, né? E isso é muito importante. É fundamental você separar essa informação. O psicodiagnóstico, ele objetiva, no final do processo da avaliação, a você construir uma hipótese clínica ou um diagnóstico.
Mas por que isso é importante? Você vai ver que essa informação ela vai ser crucial para a gente separar, para a gente organizar as próprias modalidades, tá bom? Mas eu vou trazer essa informação daqui a pouco. Antes, vamos falar da segunda modalidade, que é a modalidade de avaliação psicológica em intervenções ou para intervenções clínicas, que são uma avaliação psicológica destinadas para você decidir, para você acompanhar ou para você avaliar uma intervenção clínica. A intervenção clínica pode ser, por exemplo, a própria psicoterapia. Uma intervenção clínica pode ser uma cirurgia, uma laqueadura, uma cirurgia bariátrica, pode ser, por exemplo, uma cirurgia de redesignação sexual, uma cirurgia médica em geral. Você pode fazer uma avaliação psicológica antes, durante ou após a essa intervenção clínica. E por sinal, pessoal, essa é uma área bastante crescente, bastante forte, bastante fomentada hoje no mercado de trabalho, né? Essa procura crescente por cirurgias estéticas, por cirurgias reabilitadoras. Você tem, então, no mercado de trabalho, um mercado bastante aquecido pela procura dessas cirurgias e, consequentemente, pela procura da avaliação psicológica nesta área, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. A terceira e a quarta modalidade que nós temos de avaliação psicológica, elas são muito comuns no nosso dia a dia. A terceira modalidade você vê aqui que é a modalidade de avaliação de aptidão psicológica. Essa avaliação, pessoal, ela vai medir a capacidade, ela vai medir as habilidades básicas que o avaliando tem para resolver determinada tarefa. Então, por exemplo, no contexto de trânsito, a pessoa que quer tirar sua CNH, ela quer aprender a dirigir, né? Ela quer executar essa tarefa de dirigir, ela vai precisar passar por um processo de avaliação que vai medir aquela capacidade, que vai medir aquelas habilidades básicas. Então, por exemplo, porte de arma é um outro exemplo. Concursos públicos também são exemplos desse tipo de processo de avaliação. As áreas ocupacionais são exemplos, inclusive a psicologia organizacional e do trabalho é muito forte nesse campo, nessa atuação. Então você tem um conjunto de possibilidades em que essa avaliação de aptidões para medir a capacidade, para medir as habilidades básicas, elas poderão se fazer presente. Mas o que é interessante é que tanto esta terceira modalidade quanto a próxima, que é a avaliação de riscos psicossociais, elas não vão falar em diagnóstico. Não é o objetivo delas. Elas vão avaliar a habilidade, elas vão avaliar as capacidades. Não se fala em diagnóstico. Você não vai, ao final dessa avaliação, dizer que o avaliando tem um diagnóstico X ou que ele tem um diagnóstico Y. Não é o objetivo. Então isso, como eu te falei lá atrás, isso vai distanciar, isso vai separar as modalidades. Você tem duas modalidades em que você tem a finalidade clínica, você tem a finalidade de, no final, você produzir uma hipótese clínica ou um diagnóstico, e essas outras duas modalidades, tanto a avaliação para aptidão psicológica quanto a avaliação para avaliar os riscos psicossociais, eles não vão falar diagnósticos, não tem essa finalidade clínica, você tem apenas essa finalidade de você trabalhar essas questões das capacidades, tá bom? A avaliação de riscos psicossociais, ela também é muito presente dentro do campo da assistência social, onde você vai avaliar a dinâmica social, os fatores de risco, os fatores de proteção, toda aquela dinâmica relacional que aquele avaliando se fará presente dentro desse contexto, tá bom? Então, mas também não tem essa finalidade de produzir aí diagnósticos, tá? Aí você tem a quinta modalidade, que é a modalidade da perícia. E aqui é uma coisa muito interessante, aqui a gente chega num ponto crucial. A perícia psicológica, ela não está isoladamente nem de um lado e nem do outro. Ela está nos dois campos. Ela está com o pé aqui e com o pé aqui. Você viu que a gente dividiu as modalidades em dois grupos. As modalidades que têm fins clínicos e as modalidades que não têm fins clínicos. De um lado, nós temos o psicodiagnóstico e as avaliações para intervenções clínicas, onde você atribui no final do processo de avaliação um diagnóstico ou uma hipótese clínica, certo? Do outro lado, você tem a avaliação para aptidão e a avaliação para riscos psicossociais, onde você não tem essa finalidade clínica, você não atribui diagnóstico, ok? A perícia, ela está com um pé um e um pé em outro. Ela pode, sim, atribuir um diagnóstico, como ela pode também só avaliar as capacidades. Talvez fique um pouco mais confuso, mas já no próximo vídeo a gente vai esclarecer, porque a gente vai trazer as classificações das perícias. Porque, por exemplo, o CNH, você tirar a carteira de CNH, que foi um exemplo que eu trouxe, não foi? Ela é um tipo de exame pericial também.
Você faz perícia, só que é uma perícia administrativa, uma perícia em que você não atribui fins diagnósticos. É uma perícia extrajudicial. Já a perícia judicial, ela atribui fins diagnósticos. Ela é uma perícia da saúde mental, para avaliar, por exemplo, um dano psicológico. Ela já vai ter essa finalidade clínica, certo? Então a perícia, ela atende aos dois mundos. E aí a gente vai, agora nos próximos vídeos, tentar classificar esse contexto da perícia, tá bom? O que é a perícia de forma geral, como ela é dividida em classificações, seja por sua natureza, seja por sua finalidade. Depois nós vamos afunilar e abordar especificamente a perícia psicológica, tá bom? Então eu vejo você nos próximos vídeos. Se você gostou, você deixa alguma manifestação aí, deixa um joinha, faz algum comentário, tá bom? Que nos próximos vídeos a gente vai se encontrar. Até lá!